Sejam bem-vindos ao curso técnico de radioproteção. Esse curso objetiva a capacitação de técnicos para atuar na área de medidores nucleares. O meu nome é Rogério Abreu, eu sou supervisor de radioproteção credenciado na CENEM na área de medidores nucleares e represento aqui a empresa Proton Radioproteção. Vamos abordar nesse capítulo a dosimetria para radiações ionizantes a partir de dosímetros do tipo TLD, são dosímetros termoluminescentes. A sistemática adotada, o laboratório encaminha mensalmente às instalações, mediante contrato de prestação de serviço, o lote dos dosímetros a serem utilizados pelos IOEs no mês seguinte. Esses dosímetros vêm acondicionados, são dosímetros identificados, né? Então são dosímetros pessoais, nos quais é incluído então o dosímetro de controle. Esse dosímetro de controle ele não deve ser utilizado por nenhum dos IOEs, não deve ser retirado do claviculário, onde os demais são também armazenados, e ele serve para capturar as radiações ionizantes presentes no local de armazenamento, as ambientais, eventualmente sujeitos nesse setor. Esse dosímetro, então, ele será a referência para o laboratório quando retornar para fazer as leituras. Então, a partir dele é que os demais dosímetros, então, são referenciados para estabelecer as doses individuais recebidas pelos IOEs durante o mês de utilização. Esses dosímetros consistem basicamente de 3 cristais. Esses cristais, então, têm a capacidade de capturar os efeitos da radiação ionizante, conforme veremos no descritivo a seguir, e são devidamente acondicionados, possuem 3 filtros diferenciados, que é uma tecnologia adotada por esse laboratório que estamos exemplificando aqui, que permite, então, para que cada um desses cristais receba atenuações através desses filtros e consiga, então, ter uma distinção do nível energético, né, do feixe que foi capturado, né, por esses cristais. Então, é um algoritmo especial desenvolvido por essa tecnologia para obter, então, essa informação. O dosímetro TLD, então, ele permite o acúmulo de dose. E o princípio de funcionamento dele, o princípio físico, é o seguinte: analisando então a estrutura, por exemplo, de um dosímetro no qual o cristal foi utilizado de fósforo, pegando um átomo, exemplificando através de um átomo desse fósforo, observamos então que ele vai ter um elétron na sua banda de valência nas condições normais de comportamento, ok? Bom, a partir do momento então que esse elétron é excitado, ou seja, recebe uma radiação ionizante, esse elétron então vai receber uma energia adicional que vai permitir que ele se desloque dessa posição, tendo em vista que a atração exercida pelo próton no núcleo desse átomo já então foi suplantada por essa energia que ele recebeu. Ao receber então essa energia, esse elétron vai se deslocar através da estrutura do cristal, vai cruzar então da banda de valência para a banda de condução, né, que é a camada mais externa do átomo, e nessa banda de condução então ele vai migrar para um ponto até atingir uma posição de aprisionamento. Então é o chamado estado meta-estável e vai permanecer ali até que novos efeitos possam ocorrer nessa estrutura cristalina. Bom, estamos analisando um átomo. Evidentemente que esse átomo faz parte dessa estrutura desse cristal
os demais átomos então vão recebendo essa radiação ionizante e vão gerando elétrons nesse estado metaestável. Okay? Ao final do mês, então, esses dosímetros são recolhidos, um novo lote então é distribuído aos IOEs e encaminhado para o laboratório para fazer então a leitura da dose absorvida por cada um dos IOEs. Esse dosímetro agora, ao chegar no laboratório, para fazer a leitura de dose, ele vai ter o seguinte comportamento. O dosímetro possuía, então, os cristais dos dosímetros possuíam um elétron no estado metaestável. Então, vamos ver o que ocorre, então, nesse momento em que ele é colocado sob análise. Então, esse elétron ele vai receber uma energia térmica através de fornos especialmente desenvolvidos para isso. Então, essa energia térmica vai fazer com que esse elétron, que estava no estado metaestável, ele então saia desse aprisionamento, vá pela banda de condução, excursione até retornar ao seu estado de origem. Sendo que nessa transição entre a banda de condução e a banda de valência, ele vai devolver ao ambiente a energia adicional que o colocou naquele estado metaestável. E como é que ele devolve essa energia? Através de fótons termoluminescentes. Então, esses fótons são capturados através de um contador termoluminescente e essa informação então é processada através do algoritmo desenvolvido especialmente para isso e vai então incidir sobre a dose que o camarada levou durante o seu mês de trabalho e a empresa então emite o relatório para que os IOEs e o supervisor de radioproteção tenham ciência então da dose recebida. E o elétron então retorna para sua banda de valência, ali permanecendo. Então isso é uma característica importante desse tipo de dosímetro, que ele possui uma leitura destrutiva, mas ele é reutilizável. Então, como é um cristal, né, então pode ser, então isso em termos ecológicos é bastante relevante. Fazendo um resumo, então, agora do que foi visto nos slides anteriores, tá? Então, nós verificamos, então, no caso do acúmulo de dose, que o elétron, ao receber a radiação ionizante, ele recebe um acúmulo de energia suficiente para desligá-lo do núcleo daquele átomo e ele vai migrar da banda de valência até a banda de condução e busca nessa banda de condução um estado metaestável no próprio átomo, né, na estrutura cristalina do próprio átomo, e permanecendo ali até que algum efeito externo possa alterar essa sua condição. Esse estado, então, é quando é feita a leitura através do aquecimento, né? Então a aplicação desse aquecimento faz com que seja fornecida uma energia a esse elétron que sai do estado metaestável
retorna através da banda de condução para a banda de valência e durante essa migração entre as duas bandas emite então um fóton termoluminescente que é capturado através de sensores fotomultiplicadores que vão transformar isso aí no relatório. Importante, esse relatório emitido mensalmente pelo laboratório é encaminhado junto com o lote seguinte, né, dos dosímetros, para que o supervisor de radioproteção da instalação tenha ciência da dose que cada indivíduo recebeu. Então ele recebe esse relatório, assina, encaminha para os IOEs, que deverão então dar ciência da sua dose e colocar ao lado da sua assinatura a data em que recebeu essa notificação. Em nome da Proton, agradeço e tenham sempre em mente que o símbolo de radiação ionizante ele deve ser respeitado e não temido.